A gente falou sobre isso, sobre a questão do acordo de cessar-fogo, de ter sido mediado pelos Estados Unidos pela França, né? Como isso ficou, tipo assim, parece, é isso, né? Esse imperialismo que você coloca, mas o papel do governo libanês e do Hezbollah nesse assunto. Porque assim, o Hezbollah é um grupo, né, tem uma questão política que comanda essa parte do sul do Líbano, mas o governo libanês também entrou nessa discussão. Isso de alguma forma mostra até uma falta de governo durante nesse período para o Hezbollah, depois de ter perdido o Nasrallah, de estar tentando se reestruturar e o governo ter ido ali ao seu auxílio, ou não, ou de fato o governo viu que estava muito agressiva a atuação do Israel contra o país, com medo que isso, chegando em Beirute, poderia até outras regiões, e resolveu agir nessa maneira. Tá, não é tão simples quanto parece. Vamos lá. Os Estados Unidos, eles enviaram um enviado especial, um special envoy que eles falam, chamado Amos Hochstein, que veio há 2 semanas para Beirute para negociar o cessar-fogo. Esse cara, para vocês terem uma ideia, o Hezbollah não participou dessas negociações de cessar-fogo, tá? Então, por isso que eu tendo, inclusive a gente estava conversando sobre isso esses dias, eu tendo a pensar que é um processo muito hierárquico, né? Que o cessar-fogo, assim como o cessar-fogo de 2006, ele vem de um posicionamento de Estados Unidos, França e Israel, né, que decidem o que vai ser feito e quais são os termos e implementam de forma vertical, né, o cessar-fogo aqui no Líbano. E claro, a gente tem o governo libanês envolvido, mas de novo, um governo extremamente enfraquecido, que é financiado por essas grandes potências e que é um fantoche na mão dessas grandes potências também, né? Então a gente tem o Amos Hochstein vindo aqui, negociando esse cessar-fogo, ele veio uma segunda, terça e na outra semana, na quarta-feira, a gente já teve o cessar-fogo, né? E o novo chefe do Hezbollah, o que sucedeu agora, o Nasrallah, ele só veio se comunicar em público na sexta-feira, mais de 48 horas depois do cessar-fogo. Para vocês terem uma ideia de que o Hezbollah ele não esteve nessa negociação. Então, quando a gente tem duas partes de um conflito, que aqui no caso é o Hezbollah e Israel, o que se presume? Que um cessar-fogo seria discutido, que os termos de um cessar-fogo seriam discutidos entre essas duas partes. E não é assim que funciona, né? Tanto em 2006 como agora. Quem decide é Estados Unidos, França e Israel, coloca ali o governo do Líbano para ficar bonito, né? Implementa-se o cessar-fogo e o Hezbollah acaba entrando nisso como se parte do conflito não fosse, certo? Como se fosse apenas um espectador daquilo tudo ali. E claro que no speech, né, quando esse novo líder do Hezbollah, na sexta-feira passada, se manifestou, ele se manifestou em favor do cessar-fogo, falou que o Hezbollah vai atuar em conjunto com o exército libanês. O exército libanês é bastante respeitado por todas as seitas aqui no Líbano, tá? Mas, de toda forma, ele se colocou numa posição de, olha, se Israel nos atacar, a gente vai atacar de volta, né? Então, um discurso ali, aceitando o cessar-fogo, mas não como se tivesse feito parte da negociação, porque realmente não fez, Fernanda. Uhum. E o próprio Hezbollah falou que foi uma vitória do grupo sob o Israel esse cessar-fogo, né? Que muito se falou que Israel aceitou porque estava sendo bombardeado, inclusive falando que teve bombardeios que atingiram setores muito importantes de Israel, que Israel omitiu essas informações, né? Falou que Israel censurou esses ataques do Hezbollah. E aí eu te pergunto isso, houve uma percepção também no Líbano de que esse cessar-fogo também foi uma vitória do Hezbollah sobre Israel? Isso é muito delicado, porque quando a gente fala de vitória, como é que a gente vai falar de uma vitória nesse momento, em que Darre, por exemplo, o subúrbio comandado pelo Hezbollah, está inteira destruída, né? Em que a organização sofreu perdas significativas, não só o Nasrallah, mas na semana que morreu o Nasrallah, morreu outras 6 líderes, né, relacionados com figuras de liderança dentro do grupo. Então, assim, a gente não pode esquecer que a resistência está extremamente fragilizada, né, que eles precisam de tempo para se reconstruir, para se reestruturar. E o cessar-fogo ele é visto como esse tempo, esse respiro, em que as famílias podem voltar para suas casas, em que as pessoas circulam pelas ruas sem perigo de serem
localizadas por drones e bombardeadas. Então existe uma sensação de respiro, mas assim, todas as minhas fontes de dentro do Hezbollah, quando eu liguei e falei, olha, parabéns pelo cessar-fogo, não existe essa comemoração do cessar-fogo. Eles comemoram o fato de estarem resistindo, e não o fato de existir o cessar-fogo em si, porque a guerra não acabou, né? A fé continua, a resistência continua, mas a noção de que esse conflito ainda vai se alastrar e que ainda vai ter muita repercussão, ela existe dentro não só das cabeças, mas dos corações de todo mundo aqui. As pessoas sabem que não é o fim. É isso.